Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. É isso aqui que tava no coco, ó. Dentro desse coco. Eu vou ver se eu consigo abrir. E foi colocado cachaça dentro deste coco junto com a vela preta. Isso aqui é um ponto que foi feito para Exu, tá, irmão? Para acabar com a vida do ser humano. Para matar o ser humano. Para deixar a pessoa louca. É, Satanás, você perdeu mais um. Aqui, irmãos, tem o nome de pessoas embrulhada dentro desse papel, ó. 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 Tá vendo? Essa obra que foi feita foi desfeita agora no nome de Jesus. Isso aqui, o coco foi pra quê? Pra acabar com a vida da pessoa, entendeu, irmãos? Pra prejudicar mesmo. E aqui, ó, pedaço de papel, então tem aqui, ó, olha o tamanho desse pedaço de papel, olha. Olha só. Tá vendo? Ó. 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 A gente vai ver o desenho aqui, ó. 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 Tá vendo um desenho aqui, ó, ó. 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 Isso aqui foi uma oferenda. Ó, tá vendo um desenho aqui, ó, ó. 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 Tô tentando desembrulhar aqui, mas a cachaça molhou. Tá vendo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda oferenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai! Em nome de Jesus. Exu do lodo, seja repreendido. Em nome de Jesus. Se você sofre com depressão, ansiedade, problema no seu casamento, enfermidade, doença que o médico ele não consegue detectar qual é a causa, com certeza você foi vítima de uma obra de feitiçaria. E só uma oração e o nome de Jesus Cristo, ele é capaz de destruir todo encantamento. Aqui é o cemitério de Cataguases, onde eu me encontro. Aqui, ó. E o Espírito Santo ele me conduziu aqui para estar quebrando essa maldição. Eu quero falar para você que há solução para a tua vida. Mas eu quero te dizer que a Bíblia vai dizer em João, capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 6, e disse Jesus, aqui você está vendo algumas velas que foram firmadas para Exu no portão do cemitério, para algumas entidades demoníacas. Para isso, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Muitas das vezes nós passamos dificuldades em nossa vida, parece que a nossa vida está travada, está amarrada. Aqui você pode estar vendo que eu encontrei aqui, ó, várias velas brancas traçadas com vermelha charuto. Isso aqui pode ter sido para Ogum, que eles chamam São Jorge, entendeu? Ou um malandro chamado Zé Pilintra. Mas 1 João também vai dizer no capítulo 3, no verso de número 8, que o diabo ele peca desde o princípio, pois nele nunca houve verdade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Eu quero te dizer que Jesus ele pode abrir os seus caminhos, que foram todos amarrados. Mas ele não quer somente abrir os seus caminhos. Ele não quer somente te dar um escape, não. Jesus, ele quer te conduzir à vida eterna. Porque um dia todos nós estamos sujeitos, não tem data, não tem hora, não tem momento de sermos sepultados. Porém, nossa alma, ela é imortal. A nossa alma há 2 lugares a ser conduzida logo após quando nós perdemos o fôlego de vida e morremos. Aquele que morre em Cristo Jesus, ele é direcionado aos seus de Abraão, ao descanso. E aquele que morre sem Cristo Jesus, ele é direcionado ao Hades, uma porta anterior ao inferno. O inferno esse a qual foi preparada pelo Senhor Deus somente para Satanás e os seus anjos decaídos. Por isso que agora a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. Jesus vai dizer desta maneira: porém todo aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante os homens, perante os anjos e perante o meu Pai que está nos céus. Mas no versículo 38 ele vai dizer: todo aquele que me negar, eu o negarei perante os homens, perante os anjos e perante o meu Pai que está nos céus. O negar aqui não é simplesmente aceitar a Jesus e ponto final, não, acabou. Não. O negar Jesus é muitas das vezes estar na igreja e não cumprir as ordenanças nem os mandamentos de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele vai dizer em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então não é somente crer, mas é também praticar e viver os mandamentos que Jesus Cristo nos ensinou acerca do reino de Deus. Porque dirão muitos naquele dia, a Bíblia vai relatar para mim e para você, que nos últimos dias se levantarão falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que iriam enganar até mesmo os escolhidos de Deus. E a Bíblia vai relatar que por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriariam. E nós temos visto que isto ele tem acontecido neste tempo, neste dia, neste momento. Haveria rumores de guerra e tem acontecido rumores de guerra. Haveria pai contra filho, filho contra pai, e nós temos vivenciado disso.
haveria nação contra nação, reino contra o reino, peste, doenças, tremores, terremotos. Mas a Bíblia vai relatar que esse ainda não é o fim, mas o princípio das dores. E nós temos visto que as heresias estão se aumentando. É o que Paulo ele vai dizer em uma de suas cartas. Ou seja, o ser humano ele está distorcendo completamente a palavra e está trazendo doutrina dele para a noiva do Cordeiro. E muitas das vezes nós perecemos, nós concordamos, porque muitas das vezes nos está faltando conhecimento da sã doutrina da palavra de Deus. Porque um profeta menor chamado Oséias, ele vai nos dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que ser como a igreja de Bereia, como Paulo ele vai elogiar. Por quê? Porque a Bíblia relata que ela foi uma igreja nobre aos olhos de todas as igrejas. Por quê? Porque quando Paulo ele pregava na sinagoga, os irmãos bereanos eles iam conferir nas sãs escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava era o correto. Então nós temos o livro, nós temos o pergaminho, nós temos a escritura, nós temos a doutrina, nós temos a palavra. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, pois ela penetra na divisão do corpo e da alma, do espírito e alma, juntas e medulas, e ela está apta para discernir o coração e o pensamento do homem. Então, o que te vai conduzir a uma vida de santidade é o conhecimento da palavra de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, ele vai dizer: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ser santo, eu tenho que ser irrepreensível com os mandamentos de Deus, eu tenho que ser separado, talvez desta sociedade corrupta, dessa sociedade idólatra, dessa sociedade que muitas das vezes tem tapado os ouvidos para os pregadores, a qual tem anunciado acerca do reino dos céus. Mas ei, se esse vídeo chegar até você, talvez você esteja passando um momento de decadência, um momento de depressão, um momento de aflição, pensando até mesmo no suicídio, pensando até mesmo que acabou, não tem mais jeito. Talvez você é vítima de uma enfermidade a qual a medicina olha e fala: não tem mais jeito, acabou, é o fim. Ei, eu tenho uma resposta para a tua vida. Jesus ele não quer somente solucionar este problema teu. Jesus ele não quer somente desfazer esta amarração tua. Não. Ele quer te dar o direito de vida eterna. O apóstolo Paulo ele vai dizer as cartas aos Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus. Então, se esse vídeo chegar até você, meu querido, você pode estar na roça, você pode estar numa grande metrópole, mas se esse vídeo chegar até você e você levantar sua mão direita e falar: Senhor Jesus, eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida, ainda que o Senhor possa me curar, e mesmo assim o Senhor não me cure, eu quero que o Senhor cure a minha alma, eu quero que o Senhor me restaura, eu quero conhecer a Jesus de Nazaré. Esse mesmo Jesus que esse irmão Alisson doido está no portão do cemitério pregando agora, eu quero conhecer esse Jesus. E esse irmão Alisson que vos fala é um ex-filho de santo, é um ex-feiticeiro, é um ex-mendigo, é um ex-viciado em crack, maconha, cocaína, bala, cheirinho da loló. É um homem que estava lá em cima, trancafiado no presídio, mas quando reconheceu que ele não era nada e que Jesus era tudo, Deus mudou a minha história. E Ele quer fazer o mesmo contigo. Ele quer te conduzir à salvação que você só vai encontrar por meio de Cristo Jesus. Não há outra porta que você possa bater, aonde você vai encontrar a salvação para a tua alma, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A sua alma pode estar clamando por socorro. Ei, mas eu tenho uma palavra para a sua vida. O salmista, ele vai entoar um salmo tão lindo, um cântico poético de adoração ao Senhor. Salmo 120, versículo de número 1. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ei, nesta noite, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, jovem, adolescente, o teu socorro está na mão do Todo-Poderoso. Só Ele pode te resgatar, só Ele pode te libertar, só Ele pode te transformar. Se você reconhecer Ele nesta noite, nesta madrugada, Ele pode entrar com a graça. A palavra graça no original significa favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça me alcançou por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai dizer que, segundo a lei de Moisés, no livro de Levíticos, o quarto livro da Bíblia, ele vai dizer: que todo homem que fora crucificado e pendurado no madeiro era um homem maldito. E Jesus aceitar o propósito, o seu chamado por Deus para descer sobre a terra e restaurar a aliança que havia sido destruída pelo homem no jardim do Éden. Ele veio à terra, ele andou durante 3 anos, e logo após a sua ressurreição ainda fica 40 dias e 40 noites ensinando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele quer te dar o direito de vida eterna. Ele quer te dar salvação. Então, meu querido, não perca seu tempo. Busque ao Senhor. E Ele tem algo a fazer na sua vida de extraordinário, que é uma vida eterna, que é uma vida de paz, que é uma vida de esperança, que é uma vida de amor. Mas só depende exclusivamente de você. O apóstolo João, quando ele estava em uma ilha chamada Patmos, ele é arrebatado aos céus pelo Senhor em espírito.
E Deus manda ele escrever 7 cartas para a igreja da Ásia Menor. E uma de suas cartas ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir para mim, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então Jesus, ele está batendo na porta do teu coração nesta noite, e ele está pedindo permissão para entrar, porque Jesus, ele só entra aonde é permissível que ele habite. Então entre, porque Tiago vai nos descrever em sua carta, irmão de Jesus e apóstolo, no capítulo de número 4, versículo de número 8: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Paulo agora vai escrever as cartas aos Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 12 e versículo de número 13: porém todo o que nele crê jamais será confundido, porém todo aquele que clamar o nome do Senhor, ele será salvo. Então Deus, ele quer entrar com salvação na sua causa. Se você crê, receba esse Jesus, receba esse Jesus. E eu tenho a plena convicção e a certeza, fácil não será, mas ele tem algo sobrenatural. Eu me lembro de uma frase de um homem de Deus que marcou muito esses dias na rede social, que ele disse que 1/1000 para o ímpio no inferno vai apagar toda a alegria que ele teve em vida na terra, com glamour, com honra, com glória, com luxúria. Mas 1/1000 de segundo lá no céu apagará toda a angústia, apagará toda a tristeza, apagará toda a aflição, e não se comparará com as aflições que os justos servos do Senhor terão lá no céu, porque a Bíblia vai dizer que no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, vai dizer que das suas lágrimas, do seu rosto, o Senhor enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, porque nós iremos morar e declarar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus vos abençoe e que você possa entender que Jesus Cristo veio para salvar, veio para curar, veio para libertar e principalmente te dar o direito de vida eterna em Cristo Jesus. E a paz do Senhor e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja convosco. Que Deus vos abençoe.